Reflexão do dia 15 de abril de 2024, terceira semana da Páscoa, segunda-feira, cor litúrgica branco. Queremos entregar a nossa semana ao nosso Senhor Jesus. Sim, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com o vosso Espírito Santo. Que a pessoa de Jesus Cristo possa renascer em nossos corações e que possamos testemunhar Jesus esta semana. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Dai-nos, Senhor, a oportunidade de vivermos santamente essa semana. Amém. Santo do dia, São Damião Valster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados. Século XIX, nós estamos na Bélgica. Ele que nasceu dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade. Foi ordenado sacerdote. Assim que foi ordenado sacerdote, imediatamente partiu numa viagem complicada para o Haiti, que durou quase 5 meses de viagem, né? E também ficou no Haiti 8 anos. E foi uma viagem, uma prenúncia do seu calvário, porque no Haiti estava tendo uma quantidade enorme de lepra, e lá os leprosos foram colocados todos numa ilha específica, e nenhuma assistência da igreja estava tendo nessa ilha. Então, São Damião Valster, ele foi e quis assistir, né, dar assistência a essa multidão que estava isolada na ilha. E lá ele também acabou contraindo a doença, onde veio a óbito. São Damião de Valster, patrono espiritual dos leprosos e marginalizados, rogai por nós. Primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15, nós vamos ver a história, o início da história de Santo Estevão. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, mas alguns dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com sirenenses e alexandrinos e alguns de Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos esse homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo, incitaram o povo, os anciãos, os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno iria destruir esse lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo, assistido pelo Espírito Santo. Esse testemunho de Estevão, lógico que lhe trouxe consequências. Sabemos que Estevão foi morto por aqueles que o acusavam, que rejeitavam a palavra de Deus. Certamente amanhã teremos a continuidade desta leitura, mas está aqui o testemunho deste homem obstinado em anunciar a Cristo Jesus, obstinado a mostrar àqueles que o Senhor é o nosso Rei e Salvador. Naquela época, quem ousasse falar desta forma seria morto e perseguido. Então nós temos centenas, milhares de pessoas que, assim como Estevão, testemunharam Jesus naquela época e também tiveram sua vida findada pelo simples anúncio do Cristo Salvador, da salvação do Messias, do fato de Jesus ter sido a palavra de Deus, o próprio Deus que se encarnou e nos trouxe a salvação. Assim como naquela época,
nos tempos atuais também, anunciar Jesus pode nos trazer sérias consequências. Mas assim como Deus assistiu na graça e no Espírito Santo Estevão, também nós confiamos no Senhor, que dando-nos a graça no Espírito, nos faz homens e mulheres de coragem, a ponto de anunciarmos Jesus Cristo. Amém. Salmo. O salmo de hoje é o Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, feliz é quem no Senhor, é que na lei, né? É quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, a consciência do que é correto, do que é certo, a consciência de conhecer a palavra de Deus nos torna homens e mulheres firmes no sentido de alcançar, progredir na fé para alcançarmos a nossa ressurreição. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Aqui o salmista está falando de toda essa perseguição que acontece em torno daquele que anuncia. Mas é feliz quem na lei do Senhor vai progredindo. Evangelho, João, capítulo 6, de 22 a 29. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão depois de o Senhor ter dado graça. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esforçai-vos, versículo 27. Então nós temos que nos esforçar, lutar todos os dias. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, das coisas do mundo, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Então ele está falando do alimento, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então, quando ele termina, pois este é quem o Pai marcou com seu selo, ele está falando do alimento e dele mesmo. Na parte do alimento, pois se ele falasse assim, pois este é o que marcou, o que está marcado, o que o Pai marcou com seu selo em relação ao alimento, né? Então nós entenderíamos que Jesus está falando dele como pão vivo, alguma coisa, mas ele fala, este é quem. Então quem, ele fala dele mesmo, o Pai marcou com o seu selo. Se nós formos pegar o quem, né, o Pai marcou com o seu selo, referenciando-se com alimento, nós podemos entender que aí Jesus está falando dele como o pão vivo que desceu do céu, como o pão que deve ser dado com alimento. João capítulo 6, ele já teria falado anteriormente, né? Eu sou o pão da vida. Então, quem comer e beber da minha carne terá parte comigo.
Então, o próprio Cristo se dá com o alimento. E está falando aqui, evidenciando certamente a Eucaristia. Quando na Santa Missa vamos lá e participamos da Eucaristia, comemos e bebemos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Estamos ali mostrando em comunidade o nosso compromisso com Cristo. Esforçai-vos para, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece e até a vida eterna. Porque através da Eucaristia nos alimentamos do próprio Cristo, que nos dá força e espírito para que possamos um dia, na nossa morte, ressuscitar, como Cristo ressuscitou, e vivermos eternamente com o Senhor. É esta grande mensagem do Evangelho de hoje. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.